Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Nessa manhã nós queremos conversar sobre talvez o mais espinhoso assunto da atualidade, que é sobre violência sexual. E talvez alguns digam assim, pastor, isso não é assunto para a gente conversar no culto. É. Sabe por quê? Porque os dados sobre violência sexual no Brasil são assustadores. E esse assunto ganhou fôlego de novo, porque no dia 6 de agosto último, um youtuber ele se chama Felca, é o pseudônimo de Felipe Bresanin Pereira, de Londrina, no Paraná. Ele publicou um vídeo denunciando como crianças estão sendo adultizadas. E como essas crianças que estão na internet o tempo todo, sem limites, elas estão sendo vítimas de pedófilos e abusadores. E é um assunto por demais espinhoso. É um assunto por demais complicado, porque abuso sexual é somente uma das muitas formas de violência que nós temos no nosso país. A gente precisaria abordar esse assunto de maneira muito ampla. Sabe por quê? Porque só na última semana, em 4 dias, 2 crianças foram brutalmente mortas por pessoas ligadas a elas. Uma em Joaçaba, no meio oeste catarinense, e outra em Florianópolis. Nossas crianças estão em perigo. E por isso nós precisamos abordar esses assuntos que são espinhosos. Segundo o sistema de informação de agravos e de notificações, que é do Ministério da Justiça, mais de 156 notificações diárias de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registradas em 2024. Isso dá a média de 6,5 casos de violência sexual notificados contra crianças e adolescentes no Brasil. Sem contar o que não é notificado. Pense que durante esse tempo que nós vamos estar aqui no culto, em média, 6, 7 crianças serão abusadas. Isso dói na alma da gente. Os dados mostram que crianças e adolescentes representam 75,6% das notificações de violência sexual nesse período de 2024. Em relação aos casos de assédio, que também é um outro tipo de violência, esse público correspondeu a 81,9%. Enquanto os registros de estupro somaram 72% dos casos com crianças e adolescentes. A maioria das vítimas é do sexo feminino, e os meninos também são afetados nesse mundo, é verdade, infelizmente, só que a proporção é bem menor. 14,7% dos casos são de vítimas do sexo masculino. Outro fator preocupante, isso aqui são dados oficiais do governo. Um outro fator preocupante diz respeito à reincidência. Em 2024, metade das meninas com até 19 anos sofreram violência sexual ou estupro quando já haviam sido anteriormente vítimas. A gente não está conseguindo cuidar da nossa sociedade como um todo. Nós não estamos conseguindo cuidar das nossas crianças e adolescentes. E os dados continuam revelando as barbaridades que nós estamos vivendo como sociedade. Nós estamos nos desumanizando. Nós estamos perdendo a noção da dignidade. E faz tempo.
Só que talvez a gente diga, isso é coisa dos nossos dias. É coisa dos nossos dias. Mas desde que existe humanidade, as diversas formas de violência, e especialmente a violência sexual, sempre esteve presente. O detalhe é que hoje isso ganha muito mais velocidade. Assim que saiu a notícia da morte daquela criança pelo seu padrasto, no final de semana passado, em Florianópolis, na mesma hora isso estava circulando na internet, todo mundo sabia. Talvez se fosse há 50 anos atrás, demoraria um pouco a chegar até aqui. Mas fato é que sempre houve. Infelizmente, sempre houve. E por incrível que pareça, a Bíblia ela não esconde também essa cruel realidade da violência sexual. E no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, nós lemos uma das histórias mais indigestas da Bíblia. Tem uma outra que é um pouquinho pior, mas essa não é para um outro momento, de uma outra conversa sobre uma outra temática. Mas essa história indigesta aqui é a história do estupro da Tamar, que nós temos registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 13, que nós vamos ler dos versículos 1 a 16, só que a história continua, pode ser lida em casa em detalhes adiante. Diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amnon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amnon tinha um amigo muito astuto, seu primo, Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Amnon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela lhe prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Amnon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amnon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amnon preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Amnon, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amnon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele aos seus servos. E todos saíram. Então Amnon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Amnon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Amnon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior que o mal que você me fez. Amnon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Vamos orar? Senhor, esse é um daqueles textos da Bíblia Sagrada que revela, Senhor, como o ser humano consegue ser nojento, podre, detestável. Mas obrigado, Senhor, que a Tua palavra não esconde a dureza da vida, mas a Tua palavra também nos aponta para a graça, para o amor,
para o perdão e para uma vida nova, Senhor, que nós podemos ter em Ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos, fala agora através desse texto tão indigesto para cada um de nós. De uma maneira, Senhor, que a gente saia daqui sabendo qual é Teu plano e verdade para a nossa vida. Assim oramos e pedimos, Senhor, fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Tamar era meia-irmã de Absalão. Era irmã de Absalão e meia-irmã de Amnon. A vida familiar do Davi era uma confusão, porque Davi teve várias mulheres além da sua esposa oficial. A gente lembra de Davi como grande guerreiro que matou Golias, aquela coisa toda, que foi um grande rei, mas como marido, como pai, ele era um fracasso. E eu acho lindo que a Bíblia não esconde isso, porque a Bíblia ela não só fala de uma vida vitoriosa, ela fala de uma vida fracassada, onde precisa o fracasso para a gente cair com a cabeça no chão, se humilhar e dizer, Senhor, me ajuda a viver diferente. Absalão era, então, um dos candidatos ao trono. E a sua irmã Tamar era uma menina adolescente. A gente não sabe a idade dela, mas certamente, considerando o contexto da época, ela devia ter lá seus 12, 13 anos de idade. Pronta para o casamento. E o Amnon está apaixonado por ela. Ele está apaixonado por ela. E isso para nós causa talvez um pouco de estranhamento. E como assim? Era irmã do cara. Naquele tempo, irmãos podiam casar entre si. Não havia problema. Não era ilegal. Não era abominável um negócio desses. Era permitido. Era possível. E ele estava apaixonado pela sua meia-irmã. E ele poderia ter tido a hombridade de chegar para o Davi e dizer assim, olha pai, eu estou apaixonado pela Tamar. Ela é uma moça muito bonita. Eu queria muito casar com ela. E talvez até na sua cabeça tivesse circulando essa ideia. Só que aí chega o Jonadab, uma mente maligna, perversa, que ensina para ele um plano de como possuir a Tamar. E aí nós lemos como é que aconteceu isso. Uma barbaridade, um absurdo. Só que se a gente olha para a construção do livro de 2 Samuel, nós vamos ver que essa é uma atitude decorrente de uma atitude primeira do seu pai. Davi, antes desse episódio com a Tamar e o Amnon, ele havia cometido adultério. Então eu imagino, pelos detalhes que a gente percebe nessa rica história de Davi e sua família, que a questão da sexualidade era um problema muito sério naquela casa. Que havia desvios gigantescos de sexualidade. Pai adúltero, filhos criados nesse ambiente de adultério, de infidelidade, cresceram com exemplos não muito adequados. E pelo direito da época, como eu já disse, o Amnon, ele não precisava ter tido nenhum tipo de medo de chegar para o pai e dizer, eu gostaria de casar com ela. E ele poderia ter casado com ela. Mas aí, o que acontece na sequência é algo que desgraçou a vida daquela família de uma maneira ainda mais intensa. Porque o que aconteceu ali foi um estupro. E aí nós lemos no texto que, depois do ato consumado, a Tamar ela é desprezada. E o amor que o irmão tinha, ou o meio-irmão tinha por ela, transformou-se em nojo, ódio, raiva, a ponto de que ela foi expulsa da presença de quem cometeu tal atrocidade. E essa expulsão, essa exposição à vergonha, foi a pá de cal que precisava na vida dela para destruir a vida dela. Por quê? Porque além de ter sido violada, violentada, ela ainda foi envergonhada publicamente. Por quê? Porque a lei de Israel dizia, num caso como esse, o estuprador ou ele casa com a moça, ou ele paga o dote por ela e fica com ela.
Mas nesse caso, ela foi exposta publicamente, envergonhada publicamente. E a vítima tornou-se ainda alvo da humilhação. Então não bastava o que ela passou, ela ainda foi exposta publicamente. O Amnon se enche de ódio e na sequência do texto que nós não lemos, mas que pode ser conferido em casa, nós vemos o Absalão quieto diante do que aconteceu. Mas enquanto ele está quieto diante do que aconteceu, ele está maquinando a morte, a vingança do Amnon. Ou seja, uma sucessão de desgraças e tragédias. Mas o que nós, como igreja de Jesus, temos a aprender a partir desse texto e desse tema tão complicado, mas tão atual dos nossos dias? E quando eu falo de igreja, eu estou falando nós, crentes em Jesus. O que nós precisamos aprender com essa história toda? O que nós precisamos, como igreja de Jesus, viver diante de um tema tão complicado? Primeira coisa, primeiro ponto, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade que está aí na porta de casa. Esses dados aqui são dados oficiais, os que eu trouxe antes. E o que não é notificado. E a violência que acontece, que não é notificada, contra crianças, meninos, meninas, adolescentes, mulheres. Eu acho algumas rio-sulenses muito corajosas. Porque às vezes eu vou para casa 10 da noite, 10 e meia da noite, e tem mulheres caminhando por aí sozinhas na rua. E tu vê que são pessoas que estão ali com roupa de academia, que estão caminhando, fazendo sua atividade física, porque talvez o dia foi tão corrido que foi o único tempo que sobrou. Mas eu acho isso muito perigoso. Por quê? Porque a nossa sociedade brasileira, ela não é segura para as meninas, especialmente as meninas. E é diabólico isso. Por quê? Porque a gente fecha os olhos para isso. E como igreja de Jesus, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Nós precisamos perceber isso como um problema muito sério, instalado na nossa sociedade. E, portanto, isso nos compromete também a criar ambientes de acolhimento para vítimas. A criar ambiente de acolhimento. Imaginem a Tamar, expulsa do quarto do Amnon, envergonhada publicamente. Se coloca nessa situação. Como é que essa menina agora vai viver a vida? Ninguém iria casar com ela. Ela não era mais virgem. Exposta de uma maneira humilhante, depois de uma violência brutal. Como igreja de Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos ser ambiente de acolhimento. De acolhimento, onde essas meninas, essas crianças, esses jovens, essas mulheres, esses homens são acolhidos com amor, não com julgamento. Porque por trás de toda a situação de abuso, de violência, sempre existe alguém muito forte e covarde. E existe alguém que não teve condições de se defender. Por isso a gente precisa entender que a Igreja de Jesus, e eu falo agora a comunidade evangélica de confissão luterana de Bela Aliança, precisa ser um lugar de acolhimento. O detalhe é que as pessoas não entram pela porta dizendo assim: oi, fui abusada, fui abusado. Não. Mas é nos bastidores, nos porões da vida, que a verdade está ali. Eu, como pastor, nesses anos todos, eu já escutei histórias de confissão. É óbvio que eu não vou contá-las. Mas muitas histórias de confissão são de pessoas que vivem uma vida infeliz e desgraçada. Por quê? Porque viveram as dores do abuso. E isso não é coisa de hoje, isso é coisa de, tempos. E que quando a pessoa me conta a história, quando a pessoa vai embora, eu fico pensando, meu Deus, como é que consegue viver com isso? Terrível. Ser ambiente de acolhimento.
Só que, quando a gente fala em ser ambiente de acolhimento, nós também precisamos entender que precisamos ser ambiente de acolhimento para o agressor. Porque o Evangelho não distingue. E aí eu te pergunto, será que a gente consegue isso? Ser um ambiente de acolhimento também para o agressor arrependido? Porque a gente é muito... E aí, o meu lado humano, e certamente o de vocês também, ele aflora. Eu sou meio justiceiro. Alguns eu queria ter assim, na mão, para poder fazer o que tinha que ser feito. Jesus diria, para, Everson. Quando atacaram Jesus, o que o Pedro fez com o Malco? Pegou a espada aí, decepou a orelha. E o que Jesus disse? Não. Não. As coisas não funcionam assim. E por isso, igreja como ambiente de acolhimento para a vítima, mas também para o agressor. E isso é um negócio meio escandaloso, porque isso começa a nos dar umas urticária. Como assim? Daqui a pouco, vítima e agressor sentados do lado a lado, ouvindo a palavra de Jesus, que diz assim que nós temos que perdoar. Que nós temos que acolher essas pessoas. Sim, esse é o escândalo do Evangelho. O Evangelho, ele nos tira dessa situação de conforto e de querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, primeira coisa, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade que está escancarada diante dos dados. Nós precisamos ser uma comunidade, uma igreja que cria espaços de acolhimento para as vítimas, mas também para os agressores. E aí a coisa fica complicada, porque a gente quer fazer justiça. E Jesus diz, não é assim. E o que Jesus fez com a orelha do Malco? Jesus colou de novo. Talvez nós teríamos decepado a outra. Jesus diz, não. Violência não se resolve com violência. Ah, pastor, mas isso é um sonho encantado, isso é uma historinha encantada. Não. Violência gera mais violência. E sabe o que a gente percebe? Normalmente, por trás de um abusador, existe alguém que foi abusado. Por quê? Porque o ciclo do mal, se ele não for quebrado na cruz de Jesus, ele se perpetua. Uma terceira ação da Igreja de Jesus diante dessa realidade tão cruel que é a violência sexual é ser um lugar de acolhimento e, terceiro, ser um lugar de oferta de ajuda para quem precisa, para quem foi vítima e para o agressor arrependido. Tem gente que tem o dom de ajudar pessoas com problemas emocionais graves. E tem algumas situações de problemas emocionais que, na verdade, não é nenhum tipo de disfunção orgânica, em que ela precisa tomar um remedinho e está tudo certo. Às vezes o problema é algo lá da alma que está doendo. E aí a gente precisa entender que a igreja precisa ser um lugar de ajuda espiritual, onde a pessoa escuta assim, olha, não interessa o que tu fez, tu foi perdoado por Jesus. Não interessa o que fizeram contigo, tu é amado por Jesus. Um lugar de ajuda, um lugar onde as pessoas encontram ajuda. Um lugar onde elas não têm apenas um espaço bonito, bem organizado, mas um lugar onde elas encontram verdadeiramente ajuda, onde elas podem chegar se arrastando e elas escutam que Deus as ama e que apesar das tragédias que fizeram ou que cometeu, ela tem perdão e ela tem a nova chance de começar. A igreja precisa ser um lugar que oferta ajuda psicológica. Tem gente que precisaria de terapia, de ir para uma sala de um psicólogo, mas não tem grana para isso. E talvez essa pessoa é muito amiga tua. Quem sabe tu paga para ela. Ou diz, eu te ajudo com a metade.
Tu dá jeito no resto? Eu vou tentar. Então vai. Porque senão a tua vida vai ser eternamente essa infelicidade, essa tristeza. Sabe, a gente precisa ter ações concretas de ajuda. E muitas vezes, essa ajuda precisa ser médica também. Existem muitas pessoas que foram tão mutiladas no seu corpo devido à violência sexual, que hoje vivem com as consequências disso no seu corpo. Então nós não podemos brincar com um assunto tão sério. E a Igreja de Jesus precisa ser um lugar de acolhimento, de ajuda, e ela não pode jamais fechar os olhos para essa realidade. A Igreja de Jesus, diante dessa cruel realidade da violência sexual, precisa ser um lugar de anúncio em que o Evangelho liberta a pessoa que vive ou viveu esse drama, esse inferno chamado violência sexual. Sabe, a gente precisa poder dizer para as pessoas, olha, em Jesus tu pode ter uma vida feliz de novo. Em Jesus tu pode ter uma vida onde tu foi perdoado e onde tu não precisa mais viver com essa sombra. A gente precisa, um quinto ponto, como Igreja de Jesus, apoiar programas que visam proteger qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, de qualquer tipo de violência, especialmente a sexual. Existem muitos trabalhos bonitos aí no Brasil. Existem ONGs, projetos. Existem fundações que se preocupam com o bem-estar das nossas crianças. Eu vou citar uma que eu vejo todo dia de manhã quando a gente faz café, que é o Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna, ele tira da miséria e da situação de vulnerabilidade e de perigo uma infinidade de crianças. E a gente tem projetos aqui mais perto, próximos de nós também. Só que a gente precisa entender que antes a gente precisa também se engajar por uma sociedade onde as nossas crianças estão protegidas. Eu tenho pavor de que algum dia aconteça alguma coisa com uma criança nossa aqui no pátio. Porque nós temos as nossas crianças circulando no pátio. Nós precisamos nos engajar com uma sociedade que tem um olhar atento e que percebe que antevê o perigo. E nós, tu e eu, somos chamados a antever os perigos. Nós somos chamados a olhar e dizer assim, nossas crianças estão em perigo. Nossas crianças estão em grande perigo. A história da Tamar, do Amnon e do Absalão é uma tragédia sem precedentes. E a gente precisa entender que essas tragédias estão acontecendo hoje. E a gente vê essa vingança que brota do coração de pessoas com ódio. O tempo todo. Porque o pecado, normalmente, ele cobra o seu preço bem alto. E, queridos, nós queremos encerrar dizendo que nós somos chamados a evitar que tragédias assim, como a de Tamar, aconteça. Nós talvez somos muito imediatistas em querer resolver do jeito. Tem gente que diz assim, eu acho que tinha que matar tipo de gente assim. O primeiro impulso meu também é esse. Tem que eliminar. Mas Jesus diria, não. Tem como recuperar. Porque o Pedro foi recuperado. Os discípulos de Jesus que fugiram quando Jesus mais precisou, foram recuperados. O único que não quis recuperação foi o Judas, que se pendurou numa árvore. Nós cremos que o Evangelho de Jesus tem o poder de recuperar vítimas e agressores. Porque é o poder para a transformação, para a libertação, para o perdão e para o sorriso daquele que já perdeu a motivação para sorrir faz tempo. E queridos, se nessa manhã alguém que nos escuta
viveu essa tragédia da violência sexual. Isso precisa ser tratado com responsabilidade, com pessoas que de fato vão guardar sigilo, mas essa história precisa aparecer. Porque senão esse negócio vai atormentar a gente a vida toda. E é na presença de Jesus, diante da cruz de Jesus, onde o nosso pecado foi eliminado, onde o nosso pecado que sofrido ou vivido ou feito por nós foi eliminado, é ali que a gente encontra a cura e a restauração. Que Deus abençoe e que essa palavra continue ecoando no coração de cada um de nós. Nós vivemos uma realidade muito perigosa para as nossas crianças e mulheres especialmente. Cuidemos das nossas crianças. Cuidemos das nossas mulheres. Ah, mas a minha mulher quer sair para caminhar às 10 da noite. Vai com ela. Ah, 10 da noite eu quero botar pijama, pastor. Eu quero ir para a cama. Vai com ela. Vai fazer bem para ti e para ela. E sem contar que dá para levar uma boa conversa. Mas precisamos proteger e cuidar. Porque nós estamos vivendo uma guerra em que pessoas estão sendo mutiladas no seu corpo e na sua alma por conta de algo tão grave como a violência sexual. Que Deus nos ajude e que a gente tenha os olhos bem atentos e abertos para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, para que a sociedade experimente a libertação e a graça que o Evangelho traz. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Senhor, falar desse tema é bastante difícil. Falar desse tema, Senhor, é complicado, porque ele mexe nas coisas mais profundas da alma e da mente e do coração humano. Mas, Pai, os dados são assustadores no nosso país. As nossas crianças estão sendo mutiladas no seu corpo, na sua alma. As nossas mulheres, as nossas meninas estão sendo mutiladas no seu corpo e na sua alma, de uma maneira, Senhor, cruel, bárbara. E, Pai, nós como igreja muitas vezes ficamos no negacionismo, dizendo, isso não é realidade entre nós. É sim, Senhor, é sim. Por isso, Senhor, faz-nos enxergar as dores desse mundo. Faz-nos enxergar as dores das mulheres, das meninas, das crianças que estão sendo abusadas e violentadas. Ó Deus, que nós sejamos um lugar de acolhimento para vítimas, mas também para agressores. Que o Evangelho que está entre nós, que o Evangelho que é Jesus Cristo, seja um lugar onde todos encontram perdão, graça e uma nova chance. Livra-nos, ó Deus, de agirmos pelos nossos impulsos de justiça, onde nós queremos nos vingar daqueles que fazem o mal. Ó Deus, que nós deixemos o Evangelho da salvação, falar alto e nos levar a uma postura de proteção e cuidado com a vida. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.